Boa tarde a todos aqui presentes, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Agora, a nossa conversa às 16 horas, desafios de gestão rumo à transformação digital. Vamos ter aí participantes Marcos Reis, gerente comercial da CISOSP, Paulo Capelosa, diretor-geral também da CISOSP, e o Dr. Júlio Bonetti, médico e proprietário do Hospital Fases em Uberlândia. Então, com vocês agora, Marcos Reis, Paulo Capelosa e o Dr. Júlio Bonetti. Tá na bom-dia, porque foi bom. Foi. Obrigado, Rodrigo. Muito boa tarde, pessoal. Obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, agradecer a presença. Sou Marcos Reis. Eu vou ser seu mediador desse bate-papo, tá? O grande protagonista aqui da nossa conversa é o Dr. Júlio Bonetti. E ao final do nosso bate-papo, nós vamos ter uma sessão de perguntas. Então eu trouxe aqui para me ajudar o nosso diretor, Paulo Capelosa, diretor da CISOSP. Então, Paulo, antes da gente passar a palavra para o Dr. Júlio, você pode apresentar um pouquinho o nosso trabalho, o que a CISOSP faz, falar um pouquinho de você, por favor? Beleza. Tá joia. Boa tarde aí para todo mundo. O meu nome é Paulo Capelosa, eu sou fundador da CISOSP, a gente trabalha já há 35 anos com informatização na área da saúde. Hoje a gente está em mais de 100 instituições pelo Brasil, né? Seja público, privado. E nessa mandala que vocês estão vendo aqui, são basicamente todos os módulos que a gente tem para transformar um hospital sem papel. Esses módulos, eles começam a ser utilizados de forma paulatina, mas a gente pode chegar ao ponto de colocar um detector de caneta e papel. Isso é proibido. Não existe detector de papel e caneta, né? Mas isso, se existisse, a gente poderia colocar. Isso é muito importante porque quando um sistema funciona certinho, as coisas são integradas e ficam muito mais fáceis de ser rastreado tudo que acontece numa instituição, né? O nosso diferencial principal é que é um sistema fácil de usar. Hoje a gente tem uma tecnologia de implantar com mais de 100 videoaulas gravadas. Isso ajuda bastante no processo de implantação, o que inclusive torna a implantação mais econômica, né? Principalmente para médios e pequenos hospitais. O que a gente tem de novidade hoje, além do sem papel que eu comentei com vocês, é o Checkpoint, que é um aplicativo de celular que o gestor ou gestora do hospital tem no celular, e dali a ideia é que nos primeiros 15 minutos a pessoa fique olhando esse aplicativo para saber a ocupação do hospital, cirurgia, parte financeira, faturamento em atraso, quanto que tem de dinheiro empatado no estoque, quanto que consome, e acompanhar isso diariamente, criar esse hábito de acompanhar diariamente e poder mandar, vamos dizer assim, um zap para cada coordenador, sinalizando as coisas que cada coordenador precisa fazer para tornar o hospital melhor, né? Então, é isso aí que a gente está fazendo. E uma coisa também que eu acho que é importante a gente ressaltar é que é muito comum o pessoal, eu informatizei o hospital e eu estou precisando dessa informação e a empresa pediu tanto, né, para fornecer. Então a gente tem um contrato, no contrato a gente afirma que toda e qualquer informação que a pessoa precisar, mesmo que eventualmente ela não exista em algum relatório especificamente, a gente tem um compromisso de fornecer sem custo adicional para os hospitais, né? Então a gente teve e está tendo, né, uma experiência com o Dr. Júlio. Ele é um cliente nosso de pandemia. Eu me lembro até hoje, em 2020, né? O Dr. Júlio, ele queria, além de médico, ele falou que queria ser empresário. Então aí eu falei, vamos informatizar o hospital. Ele já tinha um sistema e a gente está há 4 anos. Estamos rumo aí ao
a Zero Papel, né? Então, é ele que vai contar para a gente aí a história da informatização do hospital. Beleza? Obrigado, Paulo. Nesse slide que a gente está vendo, tem a foto da nossa sede lá em Campinas e uma partezinha da nossa equipe, que é a equipe de suporte, que para a gente é algo muito importante, além de ter um sistema, né, que forneça todas as informações para o gestor, também tem uma equipe de suporte que possa tirar dúvidas, né, e auxiliar os usuários quando necessário. Obrigado, Paulo. Bom, então eu passo a palavra agora para o Dr. Júlio. Dr. Júlio, a gente agradece muito a presença do doutor, e aí eu queria que o senhor se apresentasse, por favor. Para quem não me conhece, tem quem me conhece aqui também. Para quem não me conhece, eu sou Júlio Bonetti. Eu vou tirar esse troço aqui porque eu escuto uma vez só eu falando besteira. Aí eu fui professor da Universidade Federal de Uberlândia durante 36 anos, eu sou proprietário do Hospital Fases e eu acho que cabe algumas histórias interessantes. Eu posso. Esse é o Hospital Fases hoje, tá certo? É o nosso hospital em Uberlândia. Nós estamos em Uberlândia, Minas Gerais. E aí era o Hospital Fases quando nós começamos, é o mesmo hospital, mas há alguns anos atrás. Eu vou contar uma história do hospital. Em 90, nós estávamos voltando dos Estados Unidos, depois de ter feito um estágio lá, a gente enxergava que estava mudando o perfil dos hospitais no mundo. A gente estava saindo daquela situação de estruturas mega hipertrofiadas, aqueles grandes hospitais, para hospitais menores que poderiam dar um atendimento mais individualizado e de melhor qualidade para as pessoas. Nessa época, nós enxergamos que alguma coisa diferente deveria ser feito a nível de hospital. E não adiantava você chegar e querer competir com os grandes hospitais. Você tinha que ter alguma coisa que mostrasse eficiência. Lá, nessa época, nós começamos a ter, nos anos 90, contato com... Naquela época estava chegando o computador. Eu me lembro que em 86, a Universidade Federal de Uberlândia comprou seu primeiro computador. E o dia que ela comprou esse computador, ela teve que construir um prédio para colocar esse computador. Tamanho era o computador e a baixa qualidade de memória que ele tinha. Mas vamos lá, eu vou começar de trás para frente, que a gente fala aqui em Minas, né? Eu sou mineiro, quer dizer, na verdade eu sou cidadão uberlandense, na verdade eu sou de Ribeirão, mas eu estou aqui já há 50 anos em Minas. O que vem a ser esse conceito de gestão tecnológica? Você fazer alguma coisa que é um processo que você vai fazer uma integração de tecnologias melhorando o futuro que você vai apresentar. Lembre, nós temos que pensar, eu estou falando aqui de um hospital pequeno, eu vou falar para vocês de um hospital de pequeno e médio porte. Se você tem um hospital de grande porte, não é que o programa te serve, mas você consegue ter uma alocação de recurso que você consegue gastar 1, 2 milhões num programa, que é o que custa hoje, para quem não sabe, um programa individualizado. Se você procurar uma empresa, se a empresa for desenvolver um programa para você, é o que você vai gastar hoje a nível de programa. Então, é o que nós vamos mostrar. Mas não adiantava você fazer toda uma gestão tecnológica. Nós temos que fazer uma gestão tecnológica voltada para o hospital. E quando você fala em hospital, vamos pensar o que é um hospital. Quando vocês andam por aqui, vocês veem coisa para restaurante, tem uma empresa que vende coisa, você vê uma outra que vende rouparia, você vê. Eu defino um hospital como sendo um grande shopping center. Onde você tem, no hospital você tem uma farmácia, você tem uma rouparia, você tem uma lavanderia, você tem um CME. Então, e você tem que ter alguma coisa que contemple tudo isso e isso funcione bem. Então, quando nós começamos com o processo de automação de processos, tá certo? Você tem que pensar no que... Não adianta você automatizar. Hoje em dia, lembre, nós estamos no mundo da rede social. Hoje em dia, todo mundo está na internet. Daqui 5 minutos que vocês estão vendo aqui, todos nós estaremos em alguma rede social. Então, o nosso cliente, a experiência do nosso cliente é fundamental. Então, não adianta aquela propaganda que você via na Rede Globo antigamente, use sabão em pó tal, ou aquele outdoor, aquilo acabou, gente. Aquilo não existe mais, aquilo não funciona. A propaganda é o que a gente faz. E hoje eu tenho o maior orgulho de falar que eu estou aqui fazendo esse negócio com o Paulo e eu não tenho nenhum conflito de interesse. Espera aí, eles estão te trazendo aqui, você está falando e você não tem nenhum conflito de interesse? Cabe vocês acreditar. O meu único conflito de interesse que eu tenho com o Paulo é jogar demandas em cima dele para ele atender o meu hospital. Então, é isso que nós temos que fazer. E para que fazemos isso? Porque nós temos que juntar funcionabilidade, lucratividade e eficiência.
Há 20 anos você tinha um hospital, a sua margem de lucro era lá em cima. Hoje em dia você tem que medir cada fio que você gasta, cada gás que você gasta, porque se você não tiver uma eficiência administrativa, você vai ter prejuízo e você vai falir. Tá certo? Assim, hoje o mundo não existe espaço para amador. E aí a gente vai chegar no primeiro ponto. Por que eu parti para o processo de informatização? Em 92, 97 foi quando eu coloquei o primeiro programa dentro do meu hospital. Era um programa lindo, maravilhoso, funcionava. A gente, naquela época, vocês aqui, eu estou vendo a grande maioria é jovem, tá certo? Então, a gente achava bonito ver os quadradinhos, os ícones daquela hora. Nós estávamos saindo de programas que eram basicamente máquinas de escrever, que saía na tela, para o computador. E a gente, bastava você conseguir escrever o teu prontuário, você achava a coisa mais linda, mais chique, mais que você estava no último top do negócio. Só que nós esquecemos de uma coisa. Vamos fazer umas contas bobas aqui. Eu não sei se vocês sabem, acho que todos nós somos da área da saúde aqui, um prontuário médico, ele tem que ser armazenado por 20 anos. 20 anos. Há um mês atrás, chegou lá no meu hospital, uma pessoa processando um médico que ela operou há 24 anos atrás. Quer dizer, então, você tem que guardar um prontuário médico por 20 anos. Vamos fazer umas contas bestas. Meu hospital é um hospital pequeno. Vamos supor que a gente faça 10 cirurgias por dia. 10 cirurgias por dia. Eu faço, no fim de um mês, 300 cirurgias. São vezes 300 vezes 12, são 3.700 cirurgias no ano. São 72 mil cirurgias em 20 anos. Eu estou falando aquele prontuário. Só que um prontuário, pessoal, não tem uma folha. Um prontuário tem 20, vou pegar um prontuário pequeno, prontuário de cirurgia plástica, tá certo? Porque tem 20 folhas, são 1.500.000 folhas. Eu não sei se vocês sabem, alguém tem uma ideia quantas folhas, quando uma árvore que você corta, vocês têm ideia de quantas folhas de papel vocês fazem? São 10.000 folhas. Tentem imaginar um hospital pequeno que nem o meu. No fim de 20 anos, eu quase arranquei uma floresta só para ter prontuário guardado aqui lá. De um ano para cá, nós já acabamos com isso, nós estamos chegando no papel zero, graças a coisas que eu vou mostrar que nós colocamos aqui no programa. Então nós temos que pensar nisso sim. Opa, volta aqui. Como? Então, você volta, você passa. Volta para mim, por favor. Isso daqui, pessoal, em 1992, esse foi o carro do ano. Muitos de vocês que estavam vivos, quem estava vivo em 92, tá, era lindo, funcionava, levava a gente para todo lugar. Mas hoje é relíquia de museu. O que eu quero dizer para vocês? Que aquilo que funcionou há 20, 30 anos não vai dar certo hoje. O próximo. E isso daqui era um computador, eles foram generosos, eles trocaram o computador, que eu quero na fotografia que eu fui, não era esse não era esse computador que tinha na fotografia. Era um Intel 486 com 2 MB de memória RAM, olha o detalhe da última linha, e um computador desse custava em torno de 1.500 a 2.000 dólares. Era a coisa mais comum, quem é dessa época, lembrar das pessoas que iam no Paraguai, que eram os famosos montadores de computador, que você comprava, o cara ia lá, comprava um HD, depois... Quer dizer, você pega um hospital pequeno que nem o meu, que eu contei tem 30 computadores, são 60 mil dólares custava nessa época você informatizar uma empresa dessa, e com isso daqui que você não colocava nada lá dentro. Próximo. Esse cara aqui que todos vocês conhecem, chovendo molhado, falar desse. Então nessa época nós falávamos em máquina, em hardware, que você tinha que ter uma máquina assim, uma máquina assado. Esse cara chegou e falou assim, que tudo que você falava em nível de eficiência, tecnologia, modernidade, baseava na seguinte ideia, e é aqui que a coisa começa a entrar na jogada, que a importância estava no software e não no hardware, ou seja, o importante, o negócio não estava na máquina que você tinha, mas o que você estava colocando dentro dessa máquina. Hoje todo mundo sabe disso, né? Todo mundo tem telefone, compra app, mas eu estou falando que ele falou isso em 90. Na época que todo mundo era doido para ter seu computador em casa, esse cara já enxergava isso. Na minha definição de gênio, gênio não é quem consegue ver a coisa. Vê todos nós vemos. Gênio é aquele que consegue ver a coisa primeiro que todo mundo. Aí nós viemos as fases aí nós começamos a desenvolver a tecnologia. Nessa fase eu entrei
nós começamos a colocar o primeiro programa no computador. O que era o problema? Era um arquivo elaborado que recebia informações. O pessoal lembra disso. Você tinha lá, você colocava a ficha do paciente e escrevia a história dele. Era isso que nós tínhamos lá. Passamos depois para uma fase 2. Depois eu vou mostrar todas essas fases certinho para você. Que ele começa a processar informações e que para serem lidas de uma forma correta e de trazer algum retorno. Você sabe o que era isso? Vocês lembram quando vocês começaram a mandar as primeiras malas diretas para as pacientes, falando assim, parabéns pelo seu aniversário? Foi quando começou a se elaborar uma informação. Você pegava uma informação que você tinha, porque você lançou na ficha dela a data do nascimento, e ele começou a te elaborar uma informação falando que naquele momento você tinha a pessoa que fazia aniversário aquele dia. Falou, lembramos de você. Mentira, era o computador que já estava dando aquilo lá para nós e você estava mandando uma mensagem para ela. Aqui termina a fase passiva e aqui entra a fase ativa, que você começa a ter uma análise de dados, ou seja, nós começamos a enxergar que não bastava você ter um prontuário do paciente. Você tinha que enxergar que tipo de paciente que funciona. Da onde vem o teu paciente? O que ele espera de você? Quanto tempo ele vai ficar internado? O que ele vai fazer? Que a cirurgia que vai se procura? E porque você começa a ter uma melhor gestão de tudo. E nós vamos vir, ou já estamos vindo, eu tenho conversado com o Paulo muito e a gente tem visto que uma próxima etapa, hoje com a inteligência artificial, nós vamos começar a ter previsibilidade, ou seja, saber o que vai acontecer amanhã, ou daqui uma semana, ou daqui um mês. Hoje você tem um hospital, você não pode se dar um luxo de ter um imobilizado de 100, 200, 500 mil reais numa farmácia, contando que pode ser que vai acontecer isso, ou vai acontecer aquilo. Isso daí é uma coisa que eu acho que o Covid, ele fez um benefício para nós no seguinte aspecto: todos nós tínhamos grandes estoques, de repente deparamos com a situação. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou ficar 1 ano, 2 anos com isso aqui parado e eu vou fazer o que com isso? Pode ser o próximo. Então, nessa fase que eu chamei de fase 1, é a fase da eficiência. Quer dizer, nós estávamos vindo de um negócio onde a enfermeira, você chegava no consultório, a secretária ficava 2 horas fazendo uma ficha para você, você ficava mais 2 horas respondendo. Então, quando nós passamos a fazer aquela ficha no computador, nós começamos a fazer a coisa de uma forma correta, buscando um custo-benefício interessante e utilizar os nossos recursos de forma inteligência com menor perda. Esse é o começo, ali a coisa estava começando. Hoje, tá certo? Pode parecer ridículo, mas tenta imaginar isso, eu estou falando há 30 anos atrás. O próximo. Saímos da fase de eficiência para a fase da eficácia, ou seja, nós não bastávamos fazer a coisa, tinha que fazer o que tem que ser feito. Ou seja, não bastava fazer, você tem que fazer a coisa buscando alguma coisa a mais, apresentando alguma coisa a mais para o seu paciente. E atingindo objetivos. O que era o objetivo? No meu caso, que tem um hospital de cirurgia plástica, é ter meus pacientes da melhor forma possível atendido. Saber o que um paciente meu gosta de comer, o que ele não gosta de comer. Ele é vegano, ele é vegetariano, ele não come isso, ele não come aquilo. Então já começou a fazer isso. E com isso você começa a cumprir metas e realizar o que foi proposto. Aí eu começo a ter análise de dados. Ou seja, aqui, nesse momento, eu deparei com a primeira situação que foi interessante. Vocês escutaram o Paulo falando, eu estou contando uma história que eu contei para vocês, que em 96, 92, eu coloquei o primeiro programa no meu hospital, que era um programa que funcionava muito bem, até o dia que aconteceu a primeira catástrofe. Qual foi a catástrofe? O paciente foi processado. Chegou no programa e foi processado, e eu acho que isso é uma coisa que vocês têm, que vocês estão aqui, vocês querem saber alguma coisa sobre software a nível de hospitalar, isso é um dado importantíssimo. Vocês têm que saber se aquele programa que vocês estão instalando lá, ele tem uma veracidade, tem um reconhecimento junto à justiça. Por quê? Tem programas que são manipuláveis, e hoje qualquer menino de 10 anos enxerga isso e vai mostrar para o juiz. Então a sua prova, o juiz vai fazer assim. Ou seja, você tem que ter um programa que seja auditável e, mais do que auditável, que te dê uma veracidade naquilo que você está apresentando. Você está sendo auditado e aquilo que está sendo é verdade. Então foi nesse momento que nós chegamos à conclusão. Quando nós tivemos uma ação e o juiz mostrou que você pode mudar a data desse programa para cima e para baixo, basta você mudar a data que você tem no teu programa operacional, no teu sistema Windows, você muda a data do teu programa. Quer dizer, a partir daquele momento, você mostra uma total vulnerabilidade. Então, falando, esse programa que eu tenho aqui não dá. Foi quando nós começamos, eu apresentei esse caso para o Paulo e ele me mostrou por A mais B que aquilo tinha. Então,
já começamos a ter uma coisa efetiva. Mas não bastava só isso. Eu tinha que mostrar solução para os meus pacientes. O custo hospitalar é altíssimo. Vocês andam em todos esses instantes, quem mexe com o hospital, vocês sabem que quando você fala assim, uma coisa quando você fala, vai para dentro do hospital, o custo também vai lá para cima. Então, nós temos que ter uma efetividade. Então, aqui o programa ele começou a fazer uma grande diferença para mim. Começa uma mudança de patamar, uma mudança de situação e ele começa a me realizar o que foi proposto. Começou o problema, vamos lá. Todo hospital ele tem dois públicos. Todos vocês atendem dois públicos. Você tem o público interno. Quem que é o teu público interno? É os seus médicos, as pessoas que trabalham com você lá dentro. E teu público externo, que é o público que vai lá fora, que vem de fora. Então vamos lá. Eu vou tentar mostrar para vocês aonde que eu consegui ter lucro sem comprometer o meu atendimento, ou melhor, melhorando a qualidade do meu atendimento. Hoje eu tenho um hospital que hoje, para quem conhece Uberlândia, é uma cidade de cerca de 1 milhão de habitantes, é uma cidade grande e que meu hospital é uma referência a nível de tratamentos. Eu saindo daqui agora, eu tenho uma outra reunião com o pessoal de uma empresa que eles querem fazer uma exposição de um produto lá dentro. Por quê? O hospital atingiu esse nível de referência. Porque a sua cobrança em tudo que você vai fazer está vinculado àquilo que você tem para oferecer para o teu cliente. Para o meu público externo, eu tinha que ter uma eficiência de atendimento, respostas rápidas e um atendimento das demandas. Ou seja, o paciente chegou, gente, vocês aqui, alguém aqui ainda tem paciência para chegar num hospital e esperar aquela moça ficar 2 horas fazendo a internação, analisando, escrevendo ficha, pedindo referência? Acabou. Acabou. O próximo. Hoje, a internação no hospital, ela demora 5 minutos. Quando eu fiz esse slide, essa era uma meta. Hoje isso é uma realidade. Por quê? O meu paciente, ele não precisa ir no hospital para fazer a internação. Quando ele faz o pré-anestésico, ele vai fazer o pré-anestésico, ele já fez toda a internação dele. Ele está tudo feito lá. Os documentos são todos assinados via assinatura digital. Quando ele chega, o tempo que ele chega, o que é a internação dele chegar assim? Eu sou o Júlio, ela vai entregar para a secretária vai ler o documento e colocar uma pulseira. Eu pus 5 minutos exagerando, demora em torno de 30 segundos a internação do paciente. Isso, para uma pessoa que está chegando para fazer uma cirurgia, que está estressada, esse é o primeiro sinal de diferença. Lembrem do que nós falamos lá atrás. Essa pessoa é que vai falar bem ou mal de vocês. E todos vocês aqui sabem disso. Quando eu vou numa rede social, eu vou procurar muito mais o que falaram mal do que falaram bem de mim. O que falaram bem de mim, pouca gente vai atrás, mas a gente vai atrás de quem está falando mal da gente. Ganho real. Eu tinha um custo que eu gastava em torno de 100 a 300 reais por paciente por dia, só nesse processo dessas pessoas. Isso envolve limpeza, farmácia, segurança, recepcionista, faturamento, arquivista. Não falei de enfermeiro, não falei de médico. São pessoas que não têm contato com o paciente. Isso me custa 300 reais por dia. Ah, mas 300 reais por dia não é nada. 10 pacientes por dia, 3 mil. 30 pacientes por mês, 100 mil reais. De 100 mil reais só de você ter uma economia. Como? Você tendo uma gestão correta dos seus processos. Processos foram feitos para serem seguidos e não para estarem... O pessoal mais antigo sabe que a gente fazia os POP para deixar para a vigilância sanitária ver. Quando a vigilância sanitária chegava, entregava os POP, está aqui. Não, hoje quem não segue processo está fadado a falir. Tá certo? Hoje os nossos pacientes sabem o que é processo. Eles querem ver se você tem processo. Se o que você fez para ela é o que você fez para outra. Se a comida que você ofereceu para ela foi... Se o tempo, se a atenção que você deu na internação para ela foi a atenção que você deu para outra. Por favor, Marcos. E para os nossos colaboradores e médicos, tá certo? É o nosso público interno. Esse público, tá certo? Porque nós trabalhamos com 2 situações. Eu tenho que trazer o paciente aqui para dentro, mas eu tenho que fazer com que, além do paciente venha aqui, o médico se sinta à vontade e bem atendido e com segurança aqui. O próximo. Mais para. Ah, então tá bom. Desculpa, não sei. Próximo, por favor. Vamos pegar 3 realidades. Se você tem um hospital grande, um hospital pequeno,
e um hospital pequeno de médio porte. Se você tem um hospital grande, eu acho que não é para você o que nós estamos falando aqui. Você vai ter uma quantidade de recursos muito grande. Hoje, um software customizado, ou seja, eu tenho um hospital de 400, 500 leitos, eu vou fazer um software para isso, eu vou gastar R$1 milhão, eu vou ter uma empresa que vai me entregar aquilo lá. Eu já vi, e não é querer jogar confete em cima do pessoal da CISO, hospitais que gastaram 500 mil, 1 milhão e tem software que não funciona, que não faz o que o médico espera. Porque nós temos que entender o seguinte, eu sei o que eu quero, mas ele sabe o que eu preciso? Outra coisa, eu sei o que eu quero, ele está disposto a me entregar o que eu preciso? Porque são duas situações. Então, temos um software intermediário, que é aquele que você vai gastar em torno de 100, 200 mil reais, você vai ter um software, é aquele negócio que o cara pega um esqueleto e dá uma mudança. E nós temos os softwares gerais, que são extremamente engessados. O próximo. Qual seria o melhor dos mundos? Que eu tivesse um alto nível de customização, relatórios gerenciais, fácil manipulação, um suporte interessante e um custo interessante. Isso eu tenho com eles aqui. E não é porque eles estão sentados aqui, não, tá certo? São 4 anos que eu faço um jogo. E vocês lembram quando a gente estava na escola, que a gente ficava procurando aquela pergunta no rodapé do livro para perguntar para a professora, para ver se a professora sabia o que nós estávamos perguntando? Eu faço isso com eles todo dia. Eu preciso disso. Hoje a primeira coisa que eu encontrei com ele foi assim, Paulo, estou precisando disso, uma integração disso. E eles não me deixam na mão. O próximo. Isso daqui, esse é o programa, basicamente. E eu vou mostrar como eu uso ele. Volta. Se você tem um consultório e você atende sozinho, ele te atende. Se você tem um hospital, se você tem uma clínica que faz procedimento, ele te atende. Se você tem um hospital, um hospital de clínica, ele te atende. Se você tem um hospital que você atende 50, 100 pacientes por dia, ele te atende. Porque a grande vantagem que eu encontrei com isso foi a nossa primeira conversa com o Paulo há 5 anos atrás. Não adianta você me entregar um pacote, não vou te entregar nada, eu vou te entregar módulos. Ele foi me entregando cada um desses quadradinhos que vocês estão vendo aí, ele foi me entregando. E segundo eu ia precisando do próximo quadradinho, ele ia abrindo os módulos. Quando eu comecei com internação e prontuário. Hoje, pouquíssimas coisas aqui eu não uso. O próximo. Pode ser usado numa clínica, pode ser usado num hospital de pequeno, médio porte. Uma coisa interessante. Pode ser usado por qualquer especialidade. Eu sou um cara que eu mexo com clínica. Não, para você funciona porque você é cirurgião plástico. Não, eu sou clínico, funciona. Eu sou ortopedista, funciona. Pode ser contratado e usado de forma progressiva. O que eles me apresentaram, quando nós fizemos a nossa primeira conversa, foi o seguinte, você paga isso. Só que tem um negócio. Cada vez que você for ampliando o seu escopo de necessidades, eu também vou ampliando as minhas cobranças. Tá. Então, é muito bom quando você sente necessidade de alguma coisa e compra alguma coisa que realmente você está precisando. Porque é péssimo você ter um monte de coisa que a gente não usa para nada. Ele é seguro, tá certo? Ele é auditável e o mais importante, ele cumpre normas legais. Ontem eu estava lá no hotel, cheguei aqui em Belo Horizonte, eu estava no hotel, me ligaram e falaram assim, a doutora está precisando de um prontuário porque ela foi acionada judicialmente. Na mesma hora, eu consigo disparar um arquivo que esse daí chega para ela e ela, inclusive, assina que ela recebeu esse arquivo. Vou falar de alguns setores. O meu setor de compra e atendimento. O meu setor de compra hoje, ele é mega enxuto. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu consegui diminuir meu imobilizado, ou seja, aquilo que eu tinha na farmácia, eu diminuí ele em torno de 60% a 70%. Por quê? O programa me dá qual que é meu gasto médio de material, qual que é o material que eu estou consumindo na cirurgia, quanto eu vou consumir normalmente naquela cirurgia. Então eu consigo fazer uma previsão no próximo mês, o que eu vou precisar de material para fazer aquela compra. Hoje eu sei que pelas cirurgias que eu tenho, vai ter 100 cirurgias marcadas. O que eu preciso efetivamente de material? Então eu diminuo o meu imobilizado de uma forma... Mas vamos supor que de repente aconteça que o doutor, porque médico adora inventar moda, uma bela de um doutor cisma que vai usar uma cana, um material que não é padronizado. Ele faz a solicitação no centro cirúrgico, a farmácia recebe e aí ela dispara para a compra em poucos minutos que ela está lá. É um circuito muito rápido. Com isso,
eu chego numa seguinte situação. O meu número de pessoas no setor de compra e farmácia, eu diminuí. Hoje eu tenho 2 pessoas. Uma que fica na farmácia e uma que fica na compra. Eu não preciso de aquele monte de pessoas. E com isso, eu tenho uma diminuição de custo. Isso reverte a benefício financeiro para nós mesmos. Agilidade, custo, eficiência. Com toda essa integração desse sistema, nós tivemos uma diminuição global de 4%, graças à diminuição do número de pessoas. Você fala, não, então o programa vai me gerar desemprego? Não, não vai te gerar desemprego, não. O que ele vai te gerar é uma situação de eficiência, tá certo? Você consegue gerar economias cada vez maiores e melhores. Isso daqui é uma planilha, para vocês terem uma ideia, isso daqui é um formato. Eu disparo, isso daqui é uma necessidade de compra, eu disparei uma necessidade de compra. Isso daí que vocês estão vendo é uma cotação aonde ele já está me dizendo que empresa que está te dando o melhor preço para você comprar. Você dispara as suas cotações e ele fala, ó, essa empresa tem o melhor preço disso. Então você consegue fazer uma compra muito simples. Ele fechou isso daqui, já está montada as suas compras, as suas necessidades. Com isso, eu consigo oferecer para os médicos eficiência, dinamismo e modernidade. Se eu oferecer isso para o médico, eu vou ter um feedback positivo com isso. Com isso, eu consigo fidelizar esse médico no meu hospital. E com isso, ele vai gerar uma lucratividade melhor para mim. Esse é o prontuário médico, passando rapidamente para vocês verem, e oferece tudo a nossa prescrição. Quando o médico faz essa prescrição, isso já vai automaticamente para a farmácia. Vejam, o sistema é todinho integrado. Tudo que acontece aqui, todo mundo se conversa. Você não pode ter sistemas isolados. E isso, para mim, é o meu grande marketing aqui. Eu estou aqui, esse é o meu celular. Se eu pegar aqui agora e quiser saber quem está internado aqui, numa fração de minutos eu abro aqui, eu vou saber quem está internado e como esse paciente está lá dentro do meu hospital agora. Por quê? Com isso, o médico que está em casa, ele consegue entrar e saber exatamente o que está acontecendo com o paciente dele dentro do hospital. Entenda uma coisa, nós vendemos serviços. Eu, como cirurgião plástico, eu vendo frescura. Eu tenho que oferecer alguma coisa que agregue uma coisa que o cara vai fazer, não, vale a pena eu estar aqui. Eu tenho que pensar o seguinte, tá certo? Por que eu compro o sabão Omo? Porque eu acredito no sabão Omo. Por que o cara vai operar no Hospital Fácil? Porque ele tem que acreditar no Hospital Fácil. Próximo. Vamos caminhar para esse ponto. Essa é a fase 4 que eu já joguei no colo do Paulo. Falei, Paulo, nós temos que começar a trabalhar com previsibilidade. Não com o que vai acontecer o mês que vem, mas o que vai acontecer daqui a um ano. Então hoje é entender tudo o que vai acontecer. E uma coisa que até foi uma conversa que nós tivemos hoje. Eu falo que o mundo é um processo dinâmico. O mundo está rodando. Você parou, você está indo para trás. Então, quem não estiver pensando em futuro, em que vai acontecer amanhã, esquece. Esquece. Lembra do Gol? Talvez aquele programa que você tenha no teu consultório tenha sido muito bom em 1992. Tá certo? Acho que a pergunta que você tem que ter é o seguinte: ele me supre? Ele me atende? A única mensagem que eu gostaria de deixar aqui para mim é o ponto-chave para todas as demandas que o Hospital Fases encaminhou para a CISOSP, nós somos atendidos. E isso é o nosso ponto diferencial para a gente estar com eles hoje, para eu estar aqui falando. Quem me conhece, o Fernando me conhece sabe, há muitos anos, ele sabe que eu não sou de brincar, eu não coloco a minha cara à tapa se eu não acredito no que eu estou falando. Esse pessoal aqui, eles são muito sérios, tá certo? Então, se vocês vão comprar o programa deles, isso é problema de vocês, mas eu nunca me arrependi de estar do lado deles. Obrigado, doutor Júlio. Uma ilustre presença. Foi ótimo, ótimo mesmo. A gente está muito agradecido. O doutor Júlio, inclusive, conversou com a equipe lá e a equipe mandou, né, algumas falas. Eu cheguei, eu falei assim, aí eu sei, o que acontece? Hoje nós estamos vivendo um mundo da rede social, né? Aí eu sei que na cabeça de vocês está passando a seguinte situação. Tá, o que esse cara está ganhando? Provavelmente ele vai para Dubai, esse pessoal está pagando a passagem deles para ir para Dubai. Eu cheguei e fiz a seguinte pergunta para os meus funcionários, para as pessoas que trabalham dentro do meu hospital. O que o programa CISOSP impacta na sua vida? Só que eu fiz diferente. Eu não estava na frente deles, porque sabia que eu vim aqui para o evento. Eu peguei e falei, vocês me mandam no meu computador.
Sim, e os meus vão passar para vocês escutarem o que os meus funcionários falaram. Eu acho que eles não falaram. Vou falar. Olá, meu nome é Luana, sou responsável pela farmácia do Hospital Fases. Hoje no Hospital Fases nós trabalhamos com o sistema SISOSP, que me auxilia de uma forma efetiva a ter um maior controle do estoque. Com o sistema eu consigo ter um cálculo de quantidade máxima e mínima que eu tenho que ter em estoque. Com essa contagem ele consegue ainda me entregar quando e quanto eu devo comprar de material para suprir o nosso mês. O sistema também hoje ele consegue me auxiliar em uma montagem, saída e devolutiva de kits com mais agilidade e mais eficácia. O sistema ainda consegue me auxiliar também de forma eficaz a ter um controle maior de lotes e validade de medicações e materiais, trazendo uma segurança maior para os nossos pacientes. Olá, meu nome é Cristiane, sou enfermeira RT do Hospital Fases. Aqui no hospital trabalhamos com o sistema SISOSP. Ele foi implementado no Hospital Fases, pois permite que os médicos acessem em tempo real o histórico completo do seu paciente, incluindo diagnósticos anteriores, tratamentos prescritos, alergias e outras informações críticas. Esse nível de detalhamento, acessibilidade, não só melhora a eficiência do atendimento, mas também aumenta a segurança do nosso paciente. Olá, meu nome é Esther, eu sou enfermeira responsável pelo posto de internação aqui do Hospital Faces. No setor de internação, o SISOSP ele oferece várias funcionalidades que visam otimizar o gerenciamento dos nossos pacientes internados. Uma das funções essenciais aqui no posto de internação é a checagem em beira-leito, que contribui para a segurança e eficiência do nosso atendimento. Além do checagem em beira-leito, ele também nos traz outras funções, como, por exemplo, registro dos sinais vitais, que permite que a equipe de enfermagem registre os parâmetros vitais dos pacientes em tempo real, facilitando o monitoramento contínuo. Temos também gestão de medicamentos, na qual permite a checagem dos medicamentos a serem administrados, evitando previamente erros e garantindo que as medicações sejam administradas corretamente. Essas são algumas das diversas funcionalidades que o SISOSP oferece para nós hoje, contribuindo para um atendimento mais seguro e de qualidade aos nossos pacientes. Olá, meu nome é Cristiane, sou enfermeira RT do Hospital Fases. Aqui no hospital implementamos o sistema SISOSP. Com o sistema SISOSP, ele foi muito benéfico para a equipe da enfermagem, principalmente para o RT. Com o sistema, eu na posição de RT, eu pude observar os relatórios da minha equipe remotamente. Em qualquer lugar que eu estou dentro do hospital, eu posso estar observando os relatórios, erros de relatórios, administração de medicamentos, tudo em tempo real. Isso me facilitou bastante o meu trabalho. Ao invés de eu pegar um papel e ver, no sistema é só eu entrar e observar relação de prescrição médica, relatório médico, relatório da enfermagem, que foi uma grande conquista na saúde. Olá, eu sou o Dr. Vinícius, anestesista responsável pelo Hospital Fases, e vou falar um pouquinho sobre o sistema SISOSP. O sistema SISOSP eu uso para várias coisas, como para fazer minhas prescrições médicas, do dia a dia. Outra coisa, eu organizo e marco meus pacientes das consultas pré-anestésicas. E outra coisa, eu faço minhas assinaturas digitais de todos os pacientes. E também, que é importante, a retirada de quando eu preciso de algum material, alguma medicação, eu, pelo SISOSP, eu faço a requisição e rapidinho é liberado para mim lá na farmácia do hospital. Pessoal, a mensagem que eu gostaria de passar para vocês é essa. Eu gostaria, porque eu estou aqui junto com o Paulo, eu sei que se a gente fosse falar tudo que o programa abrange, tudo, a gente vai ficar aqui uns 10 dias. Mas assim, se vocês quiserem saber qualquer coisa sobre a funcionalidade do programa, eu estou aqui disposto para responder, podem perguntar, se sintam à vontade. Eu só queria comentar uma questão que é muito importante, né? A gente trabalha com informatização há muito tempo
E quando a gente inicia o processo de informatização, a gente apresenta as alternativas que o sistema tem para combinar os procedimentos. Como é que vai funcionar? E aí o Dr. Júlio faz parte daquele grupo de clientes que a gente sela uma parceria. Ou seja, ele é que vai estar lá no dia a dia e vai cobrar para que as pessoas cumpram o que está acordado. Se a gestão não fecha com o fornecedor de software, esqueçam, não vai funcionar. A gente precisa, como fornecedor de software, que exista uma confiança. Todo mundo tem que estar junto no mesmo barco. Tanto é que a gente comenta que se alguém vir reclamar do sistema para o Dr. Júlio, não escute, liga para a gente e a gente vai ouvir juntos. Porque a pessoa, se ela tem um problema, ela fala com a gente, agora a gente precisa estar junto na solução. Né? E nisso o Hospital Fases foi super exemplar e faz parte daquele grupo de clientes que tiveram sucesso. Né? Acho que é importante comentar isso. Dentro disso que o Paulo está falando, acho que uma coisa importante, foi extremamente fácil o treinamento da equipe, porque uma coisa é que, quando você vai implementar qualquer programa dentro de um hospital, você tem aquela reticência natural da pessoa em relação ao computador. Eu não tive, em nenhuma das pessoas, teve aquela moça que fala que ela trabalha no posto de enfermagem, ela está com nós faz 2 meses. Hoje, com 2 meses, ela já domina o programa inteiramente, ela já lida com o Peraleito. Eu acho que isso aqui que é importante, porque às vezes você tem um programa, já vivi essa situação, que o custo de treinamento e o tempo demandado para você treinar aquela pessoa, aí quando você treina aquela pessoa, você tem uma rotatividade, aquela pessoa sai e você volta na estaca zero. Eu acho que uma grande situação é que a adesão e a facilidade de lidar com o programa é muito grande, ele é muito auto-intuitivo. Bom, queria agradecer a fala mais uma vez do Dr. Júlio, agradecer também o Paulo. Antes da gente passar para a sessão de perguntas, eu só queria convidar todos aqui para passarem no stand da CISOSP, na Rua A, stand 49. A gente vai ter ali um coffee break, né? Que não é coffee, é shop break. E aí, além do shop, tem salgadinhos também. Então, nossa equipe, eu e o Paulo, a gente vai estar lá para tirar dúvidas, o Dr. Júlio também. Então, vocês podem ficar à vontade. Aqui tem os nossos contatos e também o nosso site, tá? Bom, se tiverem alguma dúvida, podem levantar a mão, eu vou até a plateia e a gente aproveita o momento aqui para poder conversar. O Dr. Luiz, estou indo aí, Dr. Luiz. Já agradecer a participação, né, Dr. Luiz? Obrigado, a honra é nossa de estar aqui escutando o depoimento do Júlio. Gostei muito do que eu assisti, do que eu vi. Sei que o Júlio é uma pessoa muito séria, apesar de risonho, é sério, né? Mas vocês não passaram, não falaram nada. Eu sei que o tempo é exíguo, mas da parte financeira, da parte de relatórios, da parte de... né, que isso é importante para a gente. Para quando vai... eu tenho meu hospital, que hoje o grande problema que eu tenho lá é realmente a parte de relatórios e a parte financeira. Alguma coisa? O João, que é meu filho, é o administrador? Não, aproveitando a oportunidade, a dúvida é justamente essa, a parte de controladoria financeira, conciliação de contas, fechamento de contas de paciente, a parte de faturamento também do compras, né? Se vocês puderem dar uma ideia de como é que isso está estruturado dentro do programa, por favor. Obrigado pela pergunta aí dos dois. Bom, eu vou deixar os dois responderem. Eu vou tirar o meu corpo fora dessa. Eu vou responder porque talvez para o Paulo seja mais fácil, porque o Paulo lida com o programa. Eu vou responder para você como um dono de hospital. O que o hospital me dá, tá certo? Eu tenho, administração da conta. Quando eu termino a minha cirurgia, eu vou falar como que a gente trabalha hoje todo o processo. Eu trabalho com kits. Então, a menina da farmácia que apareceu, que ela monta um kit. Esse kit, ele é todinho, através de leitor, ela libera essa medicação para o centro cirúrgico. Quando o kit não é utilizado totalmente, ele retorna e ela faz essa leitura. Quando ela faz essa leitura, automaticamente já sai
o valor na conta do que ela gastou e o custo daquilo lá. Na minha conta específica sai 3 contas. Sai o que custou a anestesia do paciente, o que custou o centro cirúrgico do paciente e o que custou o posto para o paciente. O que esse paciente me custou no posto, no central. Bom, então eu tenho esse valor. Além disso, eu tenho na totalização da conta o custo de diárias e taxas, tudo lançado. Diárias e taxas são coisas mais estáticas, que a gente já é praticamente o padronizado. Então, com esse valor, isso daí já sai lá no faturamento. Então, eu tenho um kit, quando o paciente interna no meu hospital, ele paga, vamos por X mil para fazer uma cirurgia de mama. Então, o que acontece? Naquele momento ele já me deu o tempo que a cirurgia daquele paciente demorou. E quando eu falo tempo, nós temos 3 tempos que ele te dá. Ele te dá o tempo de cirurgia, o tempo de anestesia e o tempo de centro cirúrgico. Porque uma coisa que o médico confunde muito é que o tempo de cirurgia é diferente do tempo de centro cirúrgico. Dentro do programa, quando você consegue rastrear aquele paciente, ou seja, onde está aquele paciente naquele momento, ele te dá, o paciente está no centro cirúrgico, ele está na RPA ou ele foi para o quarto. Então, ele te dá exatamente o tempo que ele ficou em cada uma dessas situações. Então, eu já estou fechando, com tudo isso você está entendendo, eu já estou fechando a minha conta, já está me dando esses valores, tudo aquilo. Então, ele vai para o faturamento. Quando é feito o pagamento no faturamento, esse pagamento, normalmente no hospital, você pode fazer, o nosso pagamento é feito antes. Quando o paciente ele interna, ele já pagou o kit que ele está utilizando, aquela despesa, o pacote da cirurgia. No fim da cirurgia, ele faz um cruzamento da seguinte forma: o paciente pagou 5 mil naquele pacote, ele gastou 4 mil. Você já teve, a farmácia, quando ela liberou aquele kit, ela já te deu aquele valor, porque os outros valores, diárias, taxas, exceto o tempo cirúrgico, eles são fixos. Então eu sei se aquele paciente pode ser liberado ou não. Se ele tem uma despesa a mais, ele já tem aquilo lá, a moça do faturamento já faz a cobrança. Bom, isso daqui eu estou falando de cobrança de conta. Além disso, a moça que recebe, a farmácia, quando eu fiz a compra daquele material que você viu lá, quando aquele material chega, ela lançou o boleto na farmácia, deu entrada naquele material, aquele material entrou na farmácia, como que foi feito o pagamento? Automaticamente ele já vai para o faturamento, saindo lá no faturamento que dia tal você tem um boleto disso, dia tal então eu já estou cruzando a minha entrada com a minha saída nesse setor que eu estou fazendo o pagamento lá. Se por acaso houve um erro de 1 centavo, e 1 centavo não é exagero, entre a nota do produto que eu fiz a cotação e a compra e o boleto, o programa bloqueia que aquilo lá não entra. Ou seja, se você tiver uma pessoa não muito ortodoxa no teu setor de compra, e todos nós que temos hospital, você sabe disso, temos esse tipo de pessoa, a coisa bate lá. Além disso, eu faço uma outra coisa. Hoje, quando a pessoa dispara a cotação, eu fico com a cópia da cotação. Então, quando aquela nota entrou na farmácia, aquela nota tem que ser exatamente igual à minha cotação. Se deu 1 centavo, alguém tem que me explicar por que está acontecendo isso. Então, alguma coisa mais que eu não respondi, assim, se vocês dois têm liberdade comigo, tá certo? Eu até, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma simulação, a gente faz via chamada, a gente entra no programa e vocês veem como a gente utiliza no dia a dia. Ou seja, o que eu faço é o seguinte: além disso, eu tenho todos os relatórios. O que eu gasto, por exemplo, o que você gastou de oxigênio, o que você gastou, por exemplo, eu consigo fazer um levantamento, o que foi meu consumo de oxigênio nos últimos 6 meses. O meu consumo de oxigênio foi condizente com tantas cirurgias que eu tive, porque não adianta, é aquele negócio, eu tive um mês lá que o meu consumo de oxigênio foi lá em cima. Pô, peraí. Houve um aumento do número de cirurgias que justifica o aumento desse consumo de oxigênio? Não houve. Então vamos rastrear que ali começa, tá certo? Tá certo? Vocês que têm hospital, vocês sabem disso, que existem N mecanismos de furo, N mecanismos de tudo. Eu já vivi situações de pessoa que assinava a nota e o produto não entrava, vocês já passaram por isso, eu sei disso também. Então, o programa te dá rastreabilidade. Por que eu estou tendo... Hoje, ele me consegue me dizer o seguinte: com as cirurgias que eu vou ter no próximo mês, qual que é a minha compra? Porque o que acontece? Ali não deu para me explicar. Por exemplo, assim, quando chega a minha compra do mês, ele vai falar para mim, você tem 20 adrenalinas, nos últimos 6 meses você gastou 50 adrenalina, então esse mês você tem que comprar 30.
Então ele te dá até a tua necessidade de compra. Então quando eu faço a minha necessidade de compra, ele me dá exatamente a quantidade que eu preciso daquele produto para fazer aquela compra. Então eu consigo fazer uma dotação orçamentária em cima daquilo que eu preciso comprar e do dinheiro que eu disponho. Então ele me dá todos esses facilitadores. Relatórios, todos que vocês imaginarem, ele vai te dar, tá certo? Existe um módulo que eu não uso, obviamente, eu sei que é um módulo que hoje me faz falta, que é um módulo de custo, que eu acredito que é onde você vai migrar, tá certo? Que eu vou falar uma coisa para você, eu acho que, na verdade, sem demérito, tá? Eles não estão te vendendo um programa, estão vendendo um videogame, você vai mudando de fase. Tem gente que na primeira fase está satisfeito com o joguinho, ele fica satisfeito ver o Mario pular o negócio lá, tá? Tem gente que quer chegar e matar o dragão e salvar a princesa. Quer dizer, então, é você que vai saber onde você vai chegar. Eu acho que eu nunca perguntei isso para eles, mas eu acredito que hoje eu uso em torno de 70%, talvez um pouco nessa fase do programa. Tá certo? Mas são as minhas necessidades que vão aparecendo. Então, dentro de faturamento, eu tenho isso, tá certo? Então, por exemplo, assim, eu tenho um módulo que não faz, se chama módulo de nutrição. Lá no hospital, é um problema sério. A gente cometeu a besteira que, se vocês se mexerem com o hospital, eu sugiro que vocês não façam, de dar dieta para médico. Vocês não são restaurantes, vocês são hospital. Então, o que acontece? Chega num ponto que, tentem um dia fazer um levantamento, o quanto que custa aquela bolachinha que aquele médico come no teu hospital. Tá certo? Quanto custa aquele cafezinho? Uma vez nós fizemos um levantamento que a gente gastava R$ 1.050 por mês de copinho de plástico. Aí você vai chegar pro doutor e falar, doutor, eu vou tirar o cafezinho. Pô, mas vocês estão ridicando um copinho de plástico? Não, estou ridicando R$ 1.050, que no fim do mês no fim do ano são R$ 12.000. Gente, nós estamos falando aqui de estruturas enxutas. Se você tem uma estrutura gigante com 500 leitos, isso sai na urina. Se você trabalha, que nem eu trabalhei muitos anos, dei aula na universidade, que trabalhava no serviço público, isso sai na urina. Mas se você tem uma estrutura, você está tirando R$ 12.000 de você, em copinho de plástico. Mais alguma coisa, Luiz? Mas qualquer coisa a gente fala, tá? Obrigado, Dr. Júlio. Tudo bom? O nome do senhor é? Meu nome é Wagner. Queria fazer uma pergunta, é o seguinte, qual o banco de dados que vocês usam? E, pelo que eu entendi, o programa foi dimensionado, não sei se eu entendi mal, para pequenas clínicas, consultórios e hospitais médios. Há alguma coisa que impeça esse programa para grandes hospitais, como, por exemplo, integração com hardware, esse tipo de problema? O que contraindica o programa para hospitais maiores? Obrigado pela pergunta, senhor Wagner. E posso responder, Paulo? Vou dar introdução, na verdade. Não impede, tá, senhor Wagner? Nós temos cases de hospitais de grande porte, hospitais de referência, inclusive estão perto lá da gente, né, Paulo? O Hospital OC é um hospital de mais de 350 leitos e já usa todo o nosso sistema, então não tem nenhum impeditivo. O diferencial é essa capilaridade que a gente consegue ter também em hospitais de pequeno e médio porte, justamente pelo trabalho no custo-benefício. Então a gente consegue atingir esses hospitais que não têm um capital para adotar um sistema de grande porte, né? Então a gente consegue informatizar todo o hospital com custo-benefício bacana. Paulo? Legal. E com relação ao banco, a gente usa o Firebird, que é um banco gratuito, que inclusive agora a gente está usando um outro banco, que é um HQBird, que é uma evolução dele, uma versão paga, mas está tudo incluso já no nosso custo. Como o Marcos comentou, nós temos vários hospitais de grande porte que já estão com toda a parte de prontuário, assinatura digital, tudo funcionando. E com relação ao que vocês comentaram, né, da parte financeira, tudo o que acontece no sistema, a chegada de uma nota, um repasse, tudo cai no financeiro, então o fluxo de caixa é produzido pelo sistema, você consegue fazer um orçamento anual, e aí tudo vai desembocar no nosso módulo de custos, que a gente chama que é a cereja do bolo, que ele vai calcular o custo de cada paciente. Quanto custou o almoço, o jantar, a hora do centro cirúrgico, a diária. Então, você tendo
a comparação do custo de cada paciente com a receita de cada paciente, você consegue saber que convênio dá lucro, qual especialidade que deu mais lucro no mês passado, qual especialidade que deu menos lucro. Então, várias análises, centros de custos, né, que é onde a gente permite que o pessoal exercite a função de empresário, de gestor mesmo, né? Agora, voltando, o senhor acha que tudo bem? Que eu falei? Tudo bem? Perfeito. O pessoal está me sinalizando aqui que nosso tempo acabou. Então, eu queria agradecer mais uma vez a presença e a fala do Dr. Júlio. Obrigado, Paulo. Presença de todos aqui. E a gente vai estar no stand à disposição para responder mais perguntas, tá? Rodrigo? Gratidão a vocês aí, né, para esses ensinamentos, por tudo que passou aqui para a gente, viu? Parabéns aí pelo trabalho. Pessoal, a gente vai ter um pequeno intervalo. 5h20, nós já temos a próxima palestra, então, quem quiser assistir, chegando em 5h15, para a gente poder ter mais alguns ensinamentos, tá bom? Um abraço, até daqui a pouco e saúde e paz.